Às 8 horas da manhã, o anjo Gabriel veio e me levou para visitar o inferno. Em um curto momento então, nós estávamos no inferno. Quando chegamos eu ouvi um grande número de vozes humanas que estavam chorando. Eles estavam com dor e queimando, chorando sem parar desesperadamente. E não havia nada que eu pudesse fazer para ajudá-los. Havia milhões de homens chorando e rangendo os dentes. Esses homens foram muito conhecidos na terra. Perguntei ao anjo Gabriel: por que todos estes homens estão aqui? O anjo Gabriel disse: esses homens que você vê são pastores. E eu disse: por que pastores estão no inferno? Gabriel disse que estes pastores estão aqui porque eles não pregaram a verdade, eles não anunciaram a verdade, eles proibiram o Espírito Santo na igreja, eles não pregaram sobre o Espírito Santo, eles encobriram e se recusaram a pregar sobre o Espírito Santo. Quando eles morrem, eles vêm para este lugar. Eu digo para todos, fiéis ou pastores, tudo que vocês fizerem ou disserem contra o Espírito Santo, isso levará vocês a terem sua parte no inferno. Realmente o anjo Gabriel me mostrou isso. Eu não estou mentindo para você. Se você tem o bom Espírito Santo em você, é um grande dom de Deus. Se você tem ele, realmente você encontrou a verdade. Entendam? Não é somente uma mulher com uma revelação que está falando para vocês que pastores estão no inferno. A palavra de Deus diz claramente que pastores ou ministros da palavra irão receber mais severo julgamento. Depois eu e Gabriel fomos para o próximo lugar no inferno. Vimos uma grande quantidade de pessoas em buracos de fogo. E eu perguntei ao anjo Gabriel: por que há tantas pessoas aqui? E o anjo Gabriel me disse: todas essas pessoas que você vê aqui, são as pessoas que vieram para este lugar somente porque não dizimavam. O dízimo pertence a Deus. Se uma pessoa não dá o dízimo, ela está roubando de Deus. Todos têm que dar a Deus o que pertence a Deus. Então passamos para o próximo lugar. Este foi o terceiro lugar que eu estava. E havia muitos homens queimando nas chamas. Eu perguntei ao anjo Gabriel por que havia tantos homens ali. E o anjo me disse: esses homens que você vê aqui, são todos aqueles que fizeram negócios ilegalmente, venderam drogas que é contra as leis na terra, sendo também legal para Deus. Estes homens choravam com ranger de dentes, porque eles estavam com dor. Era muito quente ali. Eu ouvia muitos sons de choro e pranto, e não parava. Ninguém poderia ajudá-los. É horrendo. Não há descanso no inferno, nem ao menos por um momento. Se você pratica negócios ilegais, ou vende coisas ilegais, como drogas, se arrependam então. Quando você morrer irá para o inferno e isso será pior do que quando você estava vivo. Seu corpo irá morrer, mas sua alma será queimada e torturada por toda a eternidade. E ali haverá pranto e ranger de dentes. E estando no sofrimento você não poderá morrer novamente. Mesmo que você queira, o tormento daquele lugar não para. Não há descanso, e o fogo é inextinguível. Irá queimá-lo pela eternidade. Eu fui levado a este lugar para testemunhar que essa realidade está acontecendo neste momento. Se você cometeu esses pecados, você precisa se arrepender, orar a Jesus para que Ele te mude e ajude a mudar. Eu vi os condenados frente a frente. Eu não estou tentando te assustar. Eu não estou mentindo para você. Eu amo todos vocês. Eu fui ao inferno em espírito, para que eu pudesse ver o que está reservado para as pessoas que não se arrependem. Há pranto e ranger de dentes por toda a eternidade. Não há nenhuma maneira de sair, e nem por um momento. O fogo intenso cessa de queimar. O anjo Gabriel me levou a um lugar, onde é o local de destino das pessoas que cometeram adultério. O anjo Gabriel me disse que aquelas pessoas eram adúlteros,
e quando morrem, eles terminam no inferno. Em um curto momento em que estive ali, vi os demônios levarem o que parecia lagostas vermelhas, mas isso não era lagostas. Os demônios levavam aquelas criaturas para morderem os corpos das pessoas. Os demônios também traziam cobras longas. Essas serpentes envolviam os corpos das pessoas e os espremiam. E nesse momento Deus permitiu que essas serpentes me envolvessem também para que eu dissesse o quanto é quente, e quão é a dor de ter essas serpentes enroladas no corpo. A serpente me apertou fortemente, e eu senti a queimação. Eu senti uma dor insuportável quando isso aconteceu. Eu chorava rangendo meus dentes, e uma pessoa não pode ajudar a outra. Tudo ali em chamas. Eu me sentia extremamente dolorida, tinha sede e dor, tudo isso sobre meu corpo. Eu sentia que iria morrer, sentia que estava morrendo. Uma dor excruciante. Se você não se arrepender enquanto você ainda está vivo, quando você morrer, irá para o inferno. A dor que você irá experimentar é real. Sede constante é a dor da morte. Mas você não poderá morrer porque não há morte para quem está no inferno. Eu estive no inferno e senti um pouco do que sente os condenados, a dor amarga e excruciante. Nada se compara a essa dor. O anjo Gabriel me levou para um quinto lugar, onde eu vi um túnel escuro, com muitas almas. E eu perguntei ao anjo por que aquelas almas estavam naquele túnel. E o anjo Gabriel me disse: essas almas que você vê aqui, são os diáconos que estão nas igrejas. E eu perguntei por que eles estão aqui, se ainda eles estão vivos na terra. E o anjo me disse: na igreja eles agem como se acreditassem em Deus. Mas quando eles estão fora da igreja, eles jogam cartas, participam de brigas de galo. Quando eles morrem, eles vêm para este lugar. Eu podia ver aqueles homens queimando em tormentos. Irmãos e irmãs, você não deve duvidar, pensando que Deus não vê o que você faz. Deus vê tudo. Se você participar de jogos ou brigas de galo, enquanto você viver, quando você morrer, você vai para o inferno. Esses diáconos participaram de jogos, apostas, com pessoas não crentes, e eles fazem isso estando vivos. Se não se arrependerem e morrerem, chegarão a este lugar. Os cristãos são sal da terra e a luz do mundo, e têm que ter a vida casta como exemplo para o resto do mundo. Os cristãos devem pedir a Deus ajuda com as coisas que não são capazes de fazer, porque o inferno é real. O Senhor enviou o anjo Gabriel para me levar ao inferno, para que eu voltasse e informasse as pessoas sobre tudo o que vi. Então eu digo a todos: se você ainda frequenta locais de jogos, como cassinos, ou discotecas, clubes, faz apostas, ou comete adultérios, fornicação, se você não se arrepender, não pense que você irá para o céu. Se você cometeu esses pecados, você precisa se confessar para Deus antes que seja tarde. Se arrependa e renda-se a Deus. Ele irá te ajudar a mudar. Mas se você continuar pecando até o fim, quando vier a morte, você pode até pensar que Deus está com você, mas você não estará qualificado para subir com Jesus, nem para sempre você terá a oportunidade de se arrepender. Esta é a mensagem que Deus quer que eu te entregue. Na quarta-feira, em 4 de janeiro, por volta de meio-dia, Jesus me levou para visitar o inferno novamente. Eu vi as sandálias do Senhor. Ele estava vestido com uma túnica longa. No inferno, quando o Senhor Jesus caminhava, todas as almas sabiam que o Senhor estava ali. Ele é tão poderoso. O Senhor Jesus estava caminhando à minha esquerda. Eu pude ver seus pés andando. No inferno eu vi células, parecia ter um gel. Passamos por 4 ou 5 células que tinham fumaça e fogo. As almas ali estavam chorando, e eles clamavam a Jesus para ajudá-los.
E o Senhor não os respondia. Eles sabem que Jesus é o Senhor de tudo. Quando estávamos andando no inferno, eu podia ouvir o som de suas sandálias. Quando o Senhor andava, era cheio de poder, podia sentir o inferno ser abalado pela presença do Senhor. As almas que estavam ali não sabiam que o Senhor somente tinha chegado àquele lugar para visitar. Eles queriam ser ajudados por Ele, e clamavam a Ele por ajuda, mas o Senhor Jesus não respondia. Jesus os ama, mas Ele não pode ajudá-los porque eles não acreditaram no Senhor. Quando eles estavam vivos, eles somente procuravam diversão em suas vidas, e quando morrem terminam neste lugar. Quando eles estavam vivos eles receberam o convite do Senhor, e eles recusaram. Não quiseram acreditar, e nunca aceitaram o Senhor. E o Senhor Jesus me disse: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Eu convidei eles quando estavam vivos, mas eles não quiseram vir para as bodas. Eu enviei pessoas para pregar para eles e convidá-los, mas eles não se aperceberam que o fim, para eles, estava chegando. Quando eles morreram, eles vieram para este lugar. O Senhor Jesus os ama, mas não pode ajudá-los agora. O fogo e a fumaça eram muito quentes ali. Havia milhões de sons de prantos e gritos, lamentações, e não paravam de chorar nem por um minuto. Jesus pode te ajudar enquanto você está vivo, mas quando se está morto, Jesus não pode ajudar. Eu assisti a eles queimando, e vi quão doloroso era. Eu devo dizer a todos que devem acreditar no Senhor Jesus, para que você não vá para o inferno. Eu vejo essas almas no inferno queimando, e eles irão queimar por toda a eternidade. E chegamos ao próximo lugar, e eu vi chamas que vinham para frente e para trás, como ondas do oceano. Eu vi milhões de pessoas na fumaça e no fogo, chorando e rangendo os dentes. Estavam em angustiante dor. Eu vi um homem. Ele foi levado para fora do fogo para falar comigo. Jesus me disse: o homem que você vê lá é um italiano. A razão pela qual ele está lá é porque ele era um bêbado quando ele estava vivo. Depois dele vi mulheres na piscina de fogo, aos prantos clamando a Jesus para que as ajudasse. Elas estavam queimando. Sua condição era assustadora. O fogo estava queimando elas do peito para baixo. E ela viu Jesus e disse: Jesus, me ajude. Eu vi que a partir de sua orelha até a boca não tinha pele. Era pavoroso. Seu corpo estava todo podre. Eu perguntei ao Senhor Jesus por que o corpo dela estava neste estado. E o Senhor me disse: ela cometeu adultério quando estava viva. Ela pecou, e o pecado dela que está fazendo isso com ela. Eu podia ver que a partir de seu abdômen inferior, era tudo podre. Ela havia cometido somente adultério em sua vida. E Jesus me disse: com sua boca ela me diz que acredita em mim, mas seu coração não é para mim. Eu via que a mulher estava em tormentos. Ela chorava amargamente. Ela havia dito que acreditava no Senhor com sua boca, mas seu coração estava longe do Senhor. Ela havia desfrutado do pecado e adultério, de modo que no final ela terminou no inferno. O próximo lugar que vi foi chamas de fogo. Em um túnel, olhei e pude ver um lago de fogo e chamas. Eu estava assustada. Eu disse para o Senhor Jesus que eu não queria ir para lá. E pela primeira vez nós voamos ao redor daquele túnel, até que chegamos ao fundo, e vi algumas nuvens lá, e de repente elas sumiram. Eu vi os ossos das pessoas lá, estavam todos queimados, não havia carne neles, os ossos fediam, o cheiro era de podre. Eu estava em espírito, mas podia sentir o cheiro insuportável de carne humana podre. Nunca havia cheirado algo assim. E eu perguntei ao Senhor por que eles são assim, ossos sem carne. E o Senhor me disse:
Olhe novamente. E quando eu olhei, as chamas engoliram os ossos e desapareceram na piscina de chamas. E a piscina de chamas se encheu de fogo novamente. E vi uma mulher saindo das chamas vestindo uma calcinha branca. E perguntei a Jesus: o que acontece com aquela mulher? E o Senhor Jesus me disse: você colhe o que semeia. Esta piscina de fogo é para as pessoas que se prostituíram. Eles gostavam de mostrar suas roupas íntimas e seus corpos. Para outras pessoas é apavorante. Agora eles estão com roupas íntimas em chamas de fogo e irão queimar para sempre. Em 16 de fevereiro às 6 horas, Jesus abriu meus olhos espirituais. E ele me levou novamente para visitar o inferno. Vi muitos homens jovens de 16, 17, 18 anos de idade. Eles estavam chorando amargamente, porque estava muito quente ali e eles estavam nas chamas de fogo ardente. Eles estavam pulando para cima e para baixo. Isso era porque estava muito quente. Eles estavam com dor. E neste lugar somente havia homens jovens. Eles não ouviram o que seus pais falavam. E eles bebiam e não obedeciam seus pais. Quando morreram, acabaram naquele lugar. Todo aquele que não tem Jesus como seu Salvador, ou mesmo o tiver mas beber, isso te levará para o inferno. Se arrepende, isso é pecado. Se você não se arrepender e viver longe de pecados, você não será capaz de se salvar. Um desses jovens veio para a borda da piscina de fogo e Jesus me disse: o nome dele é Jesse. Ele estava chorando. O Senhor Jesus me mostrou uma tela. E vi Jesse quando estava vivo com seus pais. Eles tentaram falar com ele, mas ele não queria os ouvir. Assim, um dia Jesse estava dirigindo bêbado e acabou se envolvendo em um acidente e morreu. E terminou neste lugar. Eu vi muitas pessoas chorando no inferno. Vi um homem branco da idade de 55 ou 56 anos. Ele estava chorando. Ele disse: não há tempo para se arrepender. Não há tempo para se arrepender. E depois disso não o vi mais. Vi uma senhora. E o Senhor Jesus me disse: esta senhora foi alguém que bebeu o sangue do dedo de seu amante. E o Senhor Jesus permitiu que ela falasse comigo. Ela disse: eu fiz uma promessa com meu namorado, quando nós éramos jovens, que nós beberíamos sangue um do outro pelo dedo, para que nunca nós teríamos outra pessoa. Mas esse tipo de promessa não é feita entre nós. Na verdade, foi feita entre nós e o diabo. Se você fazer isso, você está fazendo a obra do diabo. É uma promessa para o diabo. Ela estava chorando com muitas dores e tormentos. O Senhor Jesus me levou a outro lugar onde estavam os homens de negócios. E eles estavam chorando, porque estavam colados a um lugar quente e não podiam sair dali. Isso era quente e causava dores intensas. Eles choravam amargamente. Perguntei ao Senhor o que estava acontecendo. O Senhor Jesus me disse que as coisas que aderem neles são as coisas do mundo que eles amaram, e as coisas do mundo se aderiram a eles. Essas pessoas amaram as coisas do mundo. E vi mulheres chorando e os demônios atormentando elas. Elas gritavam de dor, e não podiam escapar do fogo. E o Senhor Jesus me disse: vai e diga ao meu povo que o inferno é real. Depois eu vi uma mulher mexicana e tinha um demônio que parecia um morcego. Este demônio estava ao lado dela. Ele torturava ela, batia nela, e ela estava queimando. E chorando não sabia o que fazer. Ela estava impotente, e com dor e a dor ao mesmo tempo. Ela falava com o demônio em espanhol. E o Senhor me disse: esta senhora fez o trabalho do diabo. Quando ela era viva na terra, ela adorava os demônios. Então ela morreu e veio para este lugar. O inferno não é um lugar bom para ninguém ir para lá. O Senhor Jesus quer que eu diga que se você é um cristão e vai
Missionária Church Alliance, Igreja Batista Luterana, Trindade Mormon, Católica. Se você vai em qualquer uma dessas igrejas, e se você diz crer em Jesus, mas não acredita que existe o inferno, Jesus quer que você saiba que o inferno é real. Qualquer um que termina no inferno nunca irá sair dali. Se volte para Jesus com todo o seu coração. O Senhor Jesus disse para nós ficarmos felizes com o que Ele já nos deu, e com o que Ele já nos abençoou. Não deixe o mundo puxá-lo para longe do Senhor. Você pode alegar que está perto do Senhor, e o sistema mundial pode estar te puxando para longe. E se você cair no inferno, as coisas do mundo irão te colar ao fogo intenso. O que você semear, isso você irá colher. Todos temos que levar nossas cruzes e seguir o Senhor Jesus. Ore ao Senhor para que estas mensagens sejam ungidas e todo aquele que ouvi-las possa ser tocado, em nome do Senhor Jesus. E no inferno vi Van Paul Geral. Nota: Van Paul Geral foi um major-general laosiano do Exército Real do Laos durante a Guerra do Vietnã, e vi demônios com os generais no inferno. Esse general tinha 7 esposas. Isso foi o que o Senhor Jesus disse para mim. Os demônios pegavam os braços e as pernas deste general e as quebrava. Os demônios não se importam com a dor e sofrimento que as pessoas recebem no inferno. Ele clamava e chorava, estando em agonia. Eu tinha muito medo quando estava no inferno, mas o Senhor Jesus não deixava que os demônios me tocassem. Vi que 8 demônios atormentavam esse general, 4 de cada lado. Eles torciam, rasgavam, quebravam, provocavam torções. Era uma dor insuportável. Ele rangia os dentes. Não importa o quanto você seja famoso na terra, ou se tenha um lindo funeral, se você não acreditar em Deus, irá para este lugar. Bem diante de mim eu vi os demônios arrastarem como um animal esse homem que foi conhecido na terra. Ali estava em tormentos eternos. Além de quebrarem seus braços e pernas, os demônios jogavam vermes nas pessoas para que as comessem. A dor é incessante. Os vermes comeram as pessoas, só restava os ossos e a cabeça. Se você não crer em Jesus, você também será atormentado nesse lugar. Não foi anjo que me levou ali, foi o próprio Senhor Jesus. Todos estavam chorando ali, e eu chorei também. O Senhor me levou para outro lugar onde estavam os mentirosos. Era um lugar assustador, e ali as línguas dos mentirosos eram cortadas, além de estarem dentro do fogo, e eles choravam, e as chamas eram muito fortes. Era muito assustador. Eu tremia. Eu disse ao Senhor: Senhor Jesus, me tire daqui. Mas o Senhor me disse: vamos ficar por um momento. Vi que as almas ali estavam sem língua e rangiam os dentes, chorando nos tormentos. E o Senhor me levou onde estavam os homossexuais. Ali eu não vi fogo, mas cada alma tinha um demônio atormentando. Eles atormentavam as partes íntimas dessas pessoas. O Senhor me levou a outro lugar, e ali havia muitos demônios que estavam esperando as almas que morriam na terra caírem ali, e eles levavam as almas a diferentes partes do inferno. E eu via muitas almas caindo no inferno, e cada uma das almas que caíam ali eram empurradas para serem tomadas no tormento. E eu disse: Senhor Jesus, eu tenho medo, por favor, me tire daqui. Em seguida o Senhor me levantou muito alto, como um bebê. O Senhor Jesus me levou ali para que eu diga às pessoas que o inferno é real, e para que as pessoas sejam libertas de seus pecados. Mesmo que a pessoa seja famosa na terra, não importa quem você seja, se não aceitar o Senhor Jesus e viver como sua palavra ensina, um dia você estará naquele lugar. Fim.